Olá, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast que vai ajudar você, gestor que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtivas e econômicas. O meu nome é Túlio Leles. Eu sou Ana Paula Sense, sócia-diretora da Implantar Agro. Eu sou Luciana Lacerda, também sou sócia-diretora da Implantar Agro e muito obrigada, Túlio, pelo convite. Nosso tema de hoje é relações governamentais para o segmento agro. A Luciana Lacerda é graduada em Comunicação Social e com MBA em Marketing Digital pela Fundação Getúlio Vargas e sócia fundadora da Implantar Agro. A Ana Paula Sense é graduada em Relações Internacionais e mestre em Agronegócio pela Universidade de Brasília. As nossas convidadas prestam aí o serviço de relações governamentais, que a gente vai saber aqui o que significa, o que é, né? Para que serve, quais são os benefícios, além de palestras, cursos e mentorias. Ana Paula, Luciana, muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast Meu Sucesso Agro. Primeira pergunta, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, com as suas próprias palavras. Perfeito. Bom, vou continuar aqui, fui a primeira a me apresentar. Então, Ana Paula, sou filha, neta de produtores rurais, né, e convivi, então, com o mundo do agronegócio, principalmente dentro da porteira, desde a infância. Morei boa parte da minha infância na fazenda. Então, eu, pelo menos, já carrego esse amor pelo agro desde a infância. E ali, na adolescência, né, fui para uma formação de relações internacionais, com esse sonho de sair de dentro da porteira, que eu acho que muitos do agro é um movimento normal, né, de você conhecer o mundo fora. E no final já da graduação, depois de uma experiência morando fora do país um pouco, eu vi o tanto que o nosso agro é maravilhoso, né, o encantamento assim, pelo campo veio muito forte, pelas origens, por tudo que o nosso agro produz e como o brasileiro é bom de inovação, né, e de qualidade no que ele faz. E aí voltei o final da minha graduação já de Relações Internacionais para o agronegócio, em políticas internacionais que defendiam o agro, e fui trabalhar desde o início, desde a minha formação, em fazendas mesmo com o agronegócio. E aí depois de uns anos trabalhando em fazendas, trazendo essa questão de normas internacionais, com controle de qualidade, os ISOs, os certificados da vida, o cumprimento de normas do nosso Ministério da Agricultura, né, do governo. Eu cuidava dessa parte, uma fazenda produtora de semente de soja. Então, deixar a produção de semente de soja redonda com as leis, né, que vigoram para elas. Isso. E aí eu percebi a dificuldade que a gente tinha em fazer cumprir as leis, porque eu falava assim, gente, não é possível que foi um agrônomo que escreveu uma normativa dessa dentro do nosso Ministério da Agricultura. Deve ter um povo lá dentro do Ministério da Agricultura que nunca pisou num campo de semente de soja, porque é impossível, né, botar isso daqui para rodar. E aí, nessa época, eu conheci uma pessoa que estava na diretoria de uma associação de produtores, e ele me convidou, então, para fazer esse trabalho que é o outro lado, né, fora da porteira, de você construir, junto com o governo, as leis que vão ser aplicadas na fazenda, que é o trabalho de relações governamentais, que é a minha formação, né? Relações internacionais, governamentais é muito próximo. E aí, nessa época, eu fui para a especialização do mestrado em agronegócios, porque ficou claro para mim que eu queria trabalhar com as leis, com a melhoria, né? Com a melhoria do processo burocrático para o produtor rural, né? Tornar o dia a dia dele mais fácil, que ele conseguisse se concentrar na produção, porque o cumprimento da lei dele ia estar um pouco mais fácil de aplicar. E aí, desde então, já vai fazer mais de 10 anos que eu estou atuando nessa área de defesa dos interesses dos produtores, junto ao governo, para que a gente tenha leis mais fáceis de aplicar nas nossas propriedades rurais. E isso já resume um pouquinho do que é o Serviço de Relações Governamentais. Primeiramente, parabéns aí pelo poder de síntese, né, da sua trajetória, muito bem explicada, contada. Ana Paula, ela é parente, né, da minha esposa, elas são primas, e meu filho é Sense, né, então estamos aqui praticamente entre família. Né? Exatamente. E o bacana, Ana Paula, né, disso tudo é a gente perceber
quantas pessoas qualificadas, que muitas vezes se qualificaram em outra área, ou talvez no início com outro objetivo, né, mas como já tem essa ligação com o campo, com o agro, trouxeram toda essa expertise, experiência para dentro do agronegócio, né? Na Blue Farm aqui o nosso slogan é Blue Farm, o agronegócio ao Brasil, que já deu certo. Então, realmente, se tem uma coisa que deu certo no Brasil, é o agronegócio. Então, as pessoas acabam sendo, né, puxadas, né, para o agro para poder exatamente colocar as suas habilidades, as suas competências, os seus talentos, né? Então, isso é muito bacana. Aqui na Blue Farm não é diferente. A gente procurou pegar essa experiência e aquilo que a gente entende, que a gente tem de melhor, e colocou dentro desse projeto para poder servir o produtor, que precisa muito de pessoas advogando, olhando, cuidando, né, de temas que vão afetar ele da porteira para dentro, mas que ele não tem necessariamente tempo, né, para poder cuidar, né? Então, é muito bacana. Luciana, passar para você. Bem, Túlio, eu sou de família também de produtor rural. Minha família é de pecuarista, não produz grão, enfim, é diferente um pouquinho da família da Ana. E vim de uma família de pecuaristas. Meus avós eram pecuaristas, meus tios são pecuaristas. E eu me lembro de episódios assim, da minha infância, adolescência. Todo mundo tá indo pra festa de 15 anos e a gente tinha que ir pra fazenda final de semana. Mas as festas de 15 anos eram na cidade. Então, assim... Quem se identifica aí já dá um like. Tenho certeza que muita gente. E aí, meu pai falava, não, tem que ir pra fazenda. E, enfim, era aquela farra na fazenda com os meus tios, com os meus primos. Acabava sendo muito gostoso. Mas eu nunca segui minha profissão eu nunca escolhi uma profissão na fazenda. Talvez ainda por ser um mundo muito, muito masculino, estava muito mais focado com os meus primos homens, com a parte masculina da família do que a feminina. Não fui para essa área de formação, fui para uma área de comunicação e realmente quando eu pude abrir as minhas asas e voar, saí total do agro, não ia mais para a fazenda como eu ia com a frequência, porque já tinha 18 anos, já estava na universidade, era outro momento da minha vida. E nesse momento eu escolhi fazer comunicação. Sempre gostei de comunicação, sempre fui uma comunicadora nata, falei, vou partir para comunicação, fui para a área de jornalismo. Lá conheci um outro mundo que não tem nada a ver com agro, nada a ver com o que o agro defende. Enfim, nessa trajetória de jornalismo, trabalhei muitos anos na televisão, trabalhei como repórter, trabalhei no impresso, rodei. E nada como um dia após o outro. Um belo dia, nessa minha atuação em comunicação, eu fui chamada por uma associação, a Associação de Produtores de Soja, para fazer um trabalho de comunicação. E eles me perguntaram, você entende de agro? Eu falei, sou do agro, mas eu nunca trabalhei com soja, não tinha a menor noção do que era uma lavoura de soja. Eu lembro que eu conheci uma lavoura de soja com eles. E aí, nesse momento, eu falei, sou do agro, meu pai é pecuarista, meus tios são pecuaristas, mas a produção é totalmente diferente. E aí, começou uma nova jornada na minha vida, uma jornada que era traduzir o que era o trabalho político de Brasília lá para o produtor rural. Porque se quando eu era repórter, digamos, a gente o jornalista, ele tem o objetivo de escrever de forma clara, usar menos palavras, isso é técnica de jornalismo. Mas no agro ainda era diferente quando eu fui para uma associação, porque eu tinha que fazer com que o texto chegasse naquele produtor, que ele entendesse que aquela medida que estava sendo trabalhada aqui em Brasília, como a Ana falou, aquela lei, ia impactar ele. E o trabalho que a associação estava fazendo, que afetava diretamente a vida dele. Então, o texto, ele vinha muito mais mastigado. Não vinha mais fácil, mas ele vinha mais mastigado, tentando facilitar para o produtor e, ao mesmo tempo, explicar as normas aqui de forma visível, de forma tangível na fazenda. Então, esse foi o trabalho de comunicação. Começou lá com uma associação de produtores de soja. Eu me lembro que teve, né, nas mesas de reuniões, eu falava, eu nunca fui numa lavoura de soja, e eles me levaram. E aconteceu algo, Túlio, que foi sensacional com a minha experiência com a soja, especificamente, que eu retomei a minha origem. As festas, as reuniões, o produtor, eles podem produzir diferentes coisas, diferentes produtos, enfim, mas a essência é a mesma. Sim. A essência do agro é a mesma. A cultura, né? Exato. Então, aquela coisa acolhedora de você chegar numa propriedade, de receber. Então, eu falei, nossa, eu voltei para minha casa de uma forma muito diferente na agricultura. E aí, nesse momento, eu decidi trabalhar com agro, já tem mais ou menos 10 anos também, quando eu fiz essa retomada. Comecei com um pequeno job nessa associação, depois realmente virei contratada e conheci a Ana nessa caminhada na comunicação. Eu fui chamada para trabalhar, para ser gerente de uma associação, outra associação, essa associação de suinocultores, com a Ana, nessa associação que ela estava. E a gente se conheceu lá. E como é que a gente se aproximou? Eu fazia parte da comunicação e ela fazia a parte política. E a gente sentava e conversava. O que a gente vai soltar para o produtor? O que impacta para ele? Ele está em crise? Não está. O que vale a pena ele ler? Ele parar e falar assim, vou perder meu tempo ou vou ganhar meu tempo
tendo essa informação. Então, a gente começou a traduzir a política lá nessa associação e um belo dia, num café, numa reunião interna nossa, a gente, vamos tentar montar uma empresa para a gente conversar, comunicar com o produtor e levar a política para ele? Bacana. E aí surge a Implantar. Então, surge de uma formiguinha da comunicação com uma formiguinha de relações internacionais que a gente monta, que eu não digo para você que é um monstro, mas que dá para fazer muito barulho por aí. Muito legal, muito legal. Tem uma frase que diz assim, que a gente, quando a gente vai fazer uma sociedade, né, precisa de pessoas que tenham habilidades complementares, mais valores muito próximos, né? Verdade. Eu acredito que é o que aconteceu aí, que deu essa liga. E muito bacana essa questão da comunicação, né? Tem muita gente que veio da comunicação e está no agronegócio hoje. Tem aquelas pessoas que estão nos veículos de comunicação propriamente dito, né? Nós falamos aqui com a Raíssa Lomonte, que também tinha uma história parecida com a sua no sentido de não fazer parte do agro bem que você fazia, né? Acredito que você, o agro... Diversão, eu ia, né, passear na fazenda, mas eu não trabalhava. A semente estava plantada isso. E o agro te encontrou na curva do rio. Isso. Né? Então, um momento chegou e você viu. Tem a Camila Teles, né? Sim. Que é uma comunicadora, né? E que, uma referência. Uma referência e que é a voz, né? Assim como, acredito que nós aqui também somos uma voz do agronegócio, cada um com o seu papel. Então, comunicar é muito importante. Inclusive, convido o pessoal para assistir o nosso podcast, se eu não me engano, episódio 13 com a Carolina Correia, onde a gente fala exatamente de comunicação estratégica no agronegócio. Né? Como comunicar é importante, como ser mais assertivo, como poder alinhar, né, o nosso comportamento com a nossa dicção, com o nosso modo de se posicionar. De se posicionar, né, etc. Então, tá bem bacana o podcast, eu já convido todo mundo. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui de política, né? A pergunta que eu queria fazer para vocês é: o que consiste o serviço de consultoria em relações governamentais, né? Mas antes, né, eu queria dizer assim, a política, né, gente? Primeiro, quando a gente fala de política, pessoal, não sai aqui do podcast, não, porque o pessoal já está meio cansado de escutar de política e fala assim, lá vem assunto chato, né? Então, fica aí, porque eu tenho uma visão, sabe? A política, na verdade, é uma ferramenta de transformação da sociedade, né? Então, quando a gente fala de política, a gente está falando de ação, né? A gente está falando de transformação. A gente deveria ter os melhores gestores, as melhores cabeças, né, na política. Infelizmente, muitas vezes isso vira apenas um discurso vazio, né? E o discurso pelo discurso. Mas a política em si é algo muito nobre, né? Algo muito bonito, né? E algo que realmente, e a única ferramenta capaz de transformar, né, as coisas. Tanto que quando as pessoas falam assim, imposto, né, por exemplo, tem pessoa que acha que não paga imposto, porque não recebe o boleto ali, o borderô e não está pagando. Sim. Ele não sabe que tudo que ele está comprando tem imposto embutido. Né? E a política é a mesma coisa. Né? Em tudo que a gente faz, fala, pensa, tem a política envolvida. Então, a política, quando bem feita, quando bem orquestrada, quando bem conduzida, né? Ela é muito bacana, né? E a nossa missão é falar de política de um jeito leve e divertido. A gente não aceita falar de um jeito pesado. Não pode ser indigesto. Com certeza. Não pode ser indigesto. Então, todo mundo aí pega o sonrisal, toma e abre os ouvidos aqui, né? Para escutar uma nova forma de entender política. Porque tudo que a pessoa do agro vai fazer, independente da função que ela tá, seja numa agroindústria, seja dentro da porteira, seja como transportadora, enfim, importadora, uma trade, ela sofre regras, ela está, né, à disposição de regras, 100%, né? É um dos nossos setores mais auditados, mais pressionados por melhoria de regra, né? Seja aí para a gente ter mais sustentabilidade, seja pelo próprio lado do produtor para pagar menos impostos, trabalhista, fiscal. Enfim, tudo. Então, por que eu não quero saber de política, né? Deixa que nas eleições eu penso. Mais um motivo para você ficar aqui. É ano de eleição, né? Já que esse ano você vai ter que pensar sobre política, comece a entender um pouquinho melhor da importância que tem seu voto, porque é uma das profissões com maior capacidade de impactar o mundo ao seu redor, né? É a profissão de político, seja em qualquer cargo que ele esteja, seja como governador, como prefeito, presidente ou um vereador. Um vereador tem uma capacidade de impactar muito a comunidade que ele representa,
trazendo melhorias, né? E às vezes a gente pensa só, porque precisa para a saúde, para a educação. Não, precisa para o meu dia a dia, precisa para eu poder ficar realmente mais preocupado com qual a melhor máquina que vai me atender na fazenda, sabendo que a legislação que eu vou ser fiscalizado está de acordo com a tecnologia que o agro está avançando. Sim. Quantos problemas hoje os produtores têm por não conseguir trazer máquinas modernas porque não pega internet na sua fazenda? Isso depende da política, né? Facilidade para colocar internet no campo é uma função da política, né? Uma política pública. Tem aquele dizer, né, que fala assim, olha, se a política não atrapalhar, já ajuda muito, né? Tem até esse Imagina conceito, se ela né? ajudasse, Imagina né? se ela ajudasse, porque a política ela deve funcionar, no meu ponto de vista, como um colchão de amortecimento, né? Aonde o empresário se sente seguro e ele vai fazer o que ele sabe, né, mas com uma segurança, né, jurídica, econômica, da moeda, etc., das instituições estando fortes, e aí ele vai cuidar daquilo que ele sabe, né? Eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Mesmo que a gente não faça tudo em 4 anos, mas pelo menos a gente vá caminhando, né? E que a gente vê que existe uma evolução e que as pessoas, a gente fala aqui de sucessão familiar, né? Sim. Então que as novas gerações possam ter essa segurança também de continuar, né? E essa melhoria vai vir quando é isso que a gente acredita, né? E aí que entra muito essa parte da comunicação, de nós sermos uma das primeiras empresas de relações governamentais, que é esse trabalho de políticas. Mas vamos lá, o que é, né? Vou deixar a Lu explicar agora, que eu já expliquei algumas vezes. Em relações governamentais, vocês têm os pilares associar, comunicar e politizar, né? Quem que é o público de vocês? Quem que vocês atendem? Como que vocês impactam na vida dos seus clientes? Como funciona esse trabalho? Que eu tenho certeza que não é muita gente que conhece é muito específico. É bem específico. E bom você perguntar, Túlio, porque às vezes a gente descomplica algo que é tão simples, está tão no dia a dia daquele produtor, mas ainda existe esse bloqueio. A gente, aqui na Implantar, a gente trabalha como a Ana falou, com a parte política. Para a gente fazer esse trabalho, a gente usa 3 pilares, como você citou aí. Politizar, comunicar e associar. Por quê? Eu preciso de pessoas, de grupos de produtores, de produtoras, enfim, de empresas unidas, porque a gente não trabalha uma pauta política, não é a pauta da Luciana, a pauta do Túlio, a pauta da Ana Paula. É uma pauta de um setor. Ao tanto que a gente vem de associação, né? A gente representa cada associação com seu direito, com seu dever, com seu produto que ela defende, mas a gente vem de associação. Então, a associação, o associar, ele é para isso. A gente precisa da união daquele setor, da união daquele pleito. Representatividade, para eu poder levar para o político. Quando eu uso politizar, eu estou justamente pegando a organização daquela associação, daquele movimento e levando. Hoje em dia a gente gosta de falar movimento também, porque já tem tantos movimentos de mulheres do agro organizados que ainda não são associações, que podem até se tornar, enfim, mas já são organizados e têm pleitos. Mas não é necessariamente um movimento sindical, né? Isso, não é movimento sindical, mas movimentos de pessoas organizadas que estão se estruturando. E nada impede que movimentos que seja sindical também. Isso. Mas é nesse sentido. Mas é porque tem um ruídozinho. Existe um problema de comunicação com isso. Mas a gente pega quando trabalha com a CNA, que é a Confederação Macro, e vai descendo depois para as federações e os sindicatos. Tem um trabalho sindical também, que é super importante. Muito importante. Então, assim, o que a gente trabalha? Aí, voltando lá, e a gente precisa do associar. Então, são essas pessoas organizadas. Politizar. Quando elas estão organizadas, elas têm estruturas, elas têm dados, elas conseguem levar para dentro do político, para dentro daquele parlamento, enfim, seja a sua Câmara de vereadores, né? Porque na política não é só em Brasília, ela acontece lá no seu município, elas conseguem levar a pauta e a demanda do que aquilo representa. Então, eu preciso desse movimento organizado, dessa associação, desse conjunto de pessoas, para a gente ter representatividade política. A gente que trabalha muito com a bancada ruralista, quando você leva um pleito para ele, a primeira coisa que ele pergunta, seja qual for o parlamentar, qual a representatividade disso? Quanto que esse problema impacta na sociedade? Se eu resolver isso, o que retorna para a sociedade? Então, isso eu preciso da base organizada. Isso é o nosso politizar. Eu preciso de dados organizados por meio da associação para a gente levar para o nosso governante. Enfim, né? Dependendo da pauta, qual escolher esse governante. Sim. Quando a gente vai para o comunicar, isso tudo gera uma comunicação. Todo esse trabalho eu preciso comunicar. Eu preciso comunicar com o meu político? Preciso. Como é que eu me comunico com o meu político? É por um ofício?
É uma carta? É um WhatsApp? A gente tem que escolher a forma de comunicar com esse político. A forma de levar minha pauta para esse político. Depois de levar essa pauta, eu vou fazer a gerência de cobrança, que a gente chama aqui. Sim, a gente gere a nossa cobrança. Sim. O que a gente levou para ele. Isso tudo é a nossa comunicação. Sou um presidente, sou uma presidente de associação. Vou falar. O que você vai falar sobre a pauta que você levou? Tá na hora de conversar sobre isso? Tem que... O time certo. Perfeito, tem um time. Política não necessariamente tem que ser na hora que você foi para a reunião. Às vezes tem que esperar um tempo, a coisa amadurecer. Outra comunicação que você tem com seus associados, com seus liderados. Então, a comunicação, eu preciso de uma comunicação forte. Eu preciso de uma comunicação não só que fale bem do agro, que, por exemplo, é uma comunicação que a Camila faz, né? Explicar o agro para fora. Mas uma comunicação interna também muito bem estruturada, senão não tem política, senão tem ruído de comunicação. E aí entra relações institucionais, que é justamente a gente pegar essa demanda política, esse pleito político que existe ou será criado, porque às vezes ainda não tem o problema, mas já tem na cabeça do produtor e a gente vai estruturar e levar para os nossos políticos. E levar esse pleito, essa demanda, para que ela seja resolvida. Que se o produtor está vivendo uma crise, né, a gente está passando por problema de fertilizantes, enfim, se o produtor está vivendo essa crise, o que dá para ser feito agora? Dá para pegar um projeto de lei que já existe e adequar o momento? Não, não é o momento de fazer isso, é o momento de criar algo novo, uma normativa com o Ministério da Agricultura. O que dá para ser feito? Essa união de cabeças, de representantes e liderados, faz com que a gente trabalhe uma pauta política. Então, o trabalho de relações governamentais nada mais é, nada menos é do que pegar a demanda do produtor, o dia a dia dele, a vivência dele, a dificuldade dele e transformar aquilo em números, dados e levar para os parlamentares, para os nossos governantes, para ver o que eles conseguem resolver, a forma que eles vão conseguir resolver esse problema. Correto, Ana? Que bacana mesmo. Eu enxergo como sendo assim, o trabalho de vocês é um guardião dos interesses, né, no bom sentido, do segmento. Isso. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em contabilidade, né, o contador é o guardião ali das finanças, né, da saúde financeira da empresa. Então, que bacana, vocês entendem, estruturam, entendem a melhor forma de comunicar e colocam isso num fluxo, o melhor né? tempo. O melhor tempo. Uma pergunta assim, porque quando a gente fala no público, né, no governo, as coisas têm uma morosidade. Muito. Bem que eu acredito que deve ter coisas que acabam sendo rápidas, que vocês acreditariam que demoraria, mas acaba se surpreendendo. Como é que funciona trabalhar nesse meio onde as coisas vão... A expectativa, né, de gerenciar essa expectativa do resultado, da conclusão, com expectativas suas e do cliente, das associações, dos produtores, né? Bom, vou puxar aqui para mim, para vocês não ficarem enjoados de uma voz só. A gente sempre fala, e a gente faz muita palestra e curso para os produtores, né? E aí, complementando, quem que é o público da Implantar? O público da Implantar nas mídias sociais, né, que o pessoal pode consumir o nosso conteúdo, é você, o mesmo público do Blue Farm. São gestores, né, são as pessoas que estão atuando na ponta do agro, que vão entender o que está sendo trabalhado de política para vocês aqui em Brasília. Com essa forma de comunicação fácil, clara, que a Lu já explicou, que é o que a gente conseguiu nesses anos de experiência, adaptar a linguagem do politiquês para o agronomês, que a gente fala, né? Então, para o produtor rural. Então, esse é o nosso público. E aí a gente consegue conversar em palestras e a gente fala assim, gente, só que entendam, todo o trabalho de política é de longo prazo. Então, a gente fala assim, o mais curto é 1 ano. O mais curto é 1 ano. Sim, e aí já é super rápido, né? E aí a gente tem até uma coisa que aconteceu, o projeto de lei de autocontrole, que a gente pode entrar nele depois, que é uma das principais pautas do agro hoje, que está no Congresso. Ele foi colocado para ser votado no Congresso Nacional pelo governo federal, né, pelo Executivo, ano passado, e já passou na Câmara e está finalizando no Senado. Então, se a gente ficar em 2 anos, é considerado uma pauta extremamente rápida, né? E isso mostra o quê? O quão forte foi o pilar associar por trás dessa demanda de autocontrole para gerar segurança dos governantes, ou seja, de todos aqueles deputados que votaram a favor e agora dos senadores que vão votar a favor e do próprio Ministério da Agricultura, porque o projeto é um pedido do Ministério da Agricultura, de que estão no caminho certo, porque eles estão embasados
em dados, números, documentos, pesquisas de mais de 40 associações que vão sofrer a fiscalização do autocontrole, ou seja, vão ter esse benefício dessa modernização da lei. E às vezes o produtor ou a pessoa que de agroindústria que está escutando fala assim, mas o que é isso? Gente, é menos fiscal dentro da sua fazenda, dentro da sua planta frigorífica e tal, e o fiscal mais direcionado a fiscalizar você como um todo, ao invés de fiscalizar pequenos pontos, né? Okay. Então, isso já é uma autorregulação do setor, o que traz para o setor o quê? Mais responsabilidade, mais credibilidade, mas menos burocracia. Ganha-se tempo com essa lei. E por que o governo está seguro disso? Porque tem um associar aí de várias associações maduras que mostraram que os setores estão prontos para uma modernização nesse sentido da lei. E aí qual que é o papel das... E nesse jogo, todas essas associações que estão por trás desses números, cada uma tem o seu representante de relações governamentais, que é o papel que a gente faz, que é justamente estar lá no dia a dia, acompanhando essa votação, tirando dúvida do parlamentar, que às vezes vira para a gente e fala assim, Ana Paula, Luciana, isso daqui é verdade? Essa vírgulazinha aqui do texto que estão querendo dizer aqui para o setor, por exemplo, de suínos, né? Isso daqui realmente é bom para os suínos? Eu fiquei um pouco na dúvida. É o nosso papel do Relações Governamentais. A comunicação e a tradução para o parlamentar. Nos dois sentidos. A nossa função é representar o produtor rural junto ao governo. Então, é ser a voz, a cara dessa pessoa, né? No dia a dia ali. Porque os presidentes dessas associações, sindicatos e movimentos, eles são extremamente ocupados, eles têm que estar pensando em várias coisas, Sim. Principalmente com as fazendas deles. Então, é o papel da equipe dessa associação, dentre elas o papel da pessoa de relações governamentais, tá nesse dia a dia burocrático, indo nas reuniões prévias de definição, de debate, são feitas milhares de reuniões até se chegar num texto para ir à votação no Congresso. E é nosso papel estar lá tirando a dúvida. Você falou um ponto bem bacana aí, que o produtor rural ele merece essa credencial, né? Eu acho que nós já conquistamos, né, esse profissionalismo, né? O produtor rural ele é merecedor desse voto de confiança, né, do governo, das entidades, da população, né? Por exemplo, nessa questão da fiscalização, que possa ter uma regulação que não seja ali em pincuinha, né? Vou te dar em mimimi na questão, olha, nós somos produtores de ovos férteis, né? Aqui no Distrito Federal também. E teve uma fiscalização onde o cidadão, ele chegou com um paquímetro para ver milímetros da espessura da tela do galpão e por causa de milímetros ele falou que teria que trocar todas as telas, sendo que aquilo está presente, aquele tipo, né, de tela em todos os aviários, não tinha nenhum furo nem nada. Então, acho que esse tipo de coisa, né, que deve ser suprimida e olhar, como você falou, o macro, né, para que o produtor possa evoluir, mas em coisas que realmente façam sentido no setor como um todo. Então, acho muito importante esse ponto em específico. E eu tenho outra pergunta que é assim, vocês são bem recebidas pelos deputados, senadores, assessores? Como que é essa comunicação? Ou tem gente que não fala com vocês? Ou como que é esse trâmite? Existe, Túlio, claro que vaidades, né? Como em qualquer trabalho, qualquer profissão, existem vaidades. Geralmente, a gente cria um bom relacionamento com a equipe que, pegando o nosso dia a dia, que é Brasília, que é parlamento, né? Que é Congresso Nacional. A gente tem um bom relacionamento com a equipe que está no gabinete. Então, aquela equipe o chefe de gabinete, os assessores diretos da comunicação que o parlamentar tem, a própria secretária, a gente tem um excelente relacionamento. Desse excelente relacionamento, a gente consegue ter entrada, claro, com o parlamentar. Mas, por outro lado, existem também, em Brasília, todas as semanas, todas as terças-feiras, reuniões com os parlamentares, por conta da bancada ruralista. A gente participa dessas reuniões, então você acaba criando vínculo. Entenda vínculo, você conhece o parlamentar sabe que você representa tal entidade de classe.
e que ele até te olha e fala assim, eu preciso ter uma informação sobre soja, ele já olha e fala, você, preciso ter uma informação sobre algodão, ele sabe que é fulano. Então ele já tem esse traquejo dentro do setor. Não lembra o nome, mas lembra a cara. Isso. Aí o assessor sabe o nome. Ele tá querendo falar com alguém do suíno. Mas o liderar é isso mesmo, né? Você não precisa saber de tudo, você precisa saber claro, você e nem precisa... tem como eles... E eles são extremamente ocupados. Exato, eles representam o Estado, então acaba que, né, a gente é nacional. A gente espera realmente que eles estejam extremamente ocupados. Trabalhando, né? Exatamente. Então existe esse contato. Agora existem, por exemplo, aí tem que ter uma estratégia de comunicação. Temos uma reunião com uma figura pública importante que não é a gente, é importante estar o presidente da associação. A gente pode até estar acompanhando, mas a gente vai fazer questão que o presidente esteja. Então tem os momentos que a gente vai entrar e vai ser a gente, não tem problema. Mas tem os momentos que é o presidente. Estratégia, né, Luciana? Isso. Estratégia. Então essa estratégia definida ela é muito importante. A gente vai deixar de conversar com o parlamentar porque o presidente não está ali ao nosso lado, porque ele não foi no Congresso aquele dia? Lógico que não. Tem oportunidades que são só naquele momento. E não podemos perdê-la. Janelas, e tudo bem, mas tem momentos, tem reuniões que o presidente tem que estar e faz parte ele estar ali. Porque eu e a Ana Paula, nós não produzimos aquilo, nós não temos aquela vivência do presidente. Então ele levar esse depoimento do setor faz a diferença e isso é muito importante. Isso gera credibilidade também na estratégia da reunião. Então isso é mais ou menos articulado a depender da agenda, a depender do dia a dia. Mas a gente consegue ter um bom acesso com os parlamentares e a gente tem um excelente acesso com as equipes que estão por trás. Não só de parlamento, mas se você pegar o que acontece no Ministério da Agricultura, eu e a Ana, a gente sempre fala isso. Mudam-se as cabeças, os diretores ali mudam-se as cabeças o tempo todo, os secretários, enfim, as chefias vão mudando, mas a base dos servidores públicos, ela é a mesma. Sim. E se você cria relacionamento e está há anos trabalhando nisso, você conhece as pessoas. Mudou de uma sessão para outra, de uma coisa, muda, mas você sabe quem são as pessoas. E o bom relacionamento feito de forma ética e transparente, você tem abertura em qualquer lugar. Então, isso é um dos nossos lemas também. Ser transparente e ético. Aqui não existe nada errado. Fazer esse trabalho político não é errado. Então, não tem problema nenhum. Isso. Gente, aqui bacana, assim, porque quem está assistindo a gente aqui, escutando, tenho certeza que está sentindo, né, energia e entusiasmo de vocês em falar sobre o que vocês fazem. Então, quando a gente sente isso, né, que vocês estão vibrando, né, fazendo o que vocês fazem, o poder de transformação que vocês têm. E geralmente quando a gente associa, quando a gente pensa em servidor público, em serviço público, etc., muitas vezes tem uma ojeriza, né, tem uma questão assim de... Né, e vocês, não vai fazer nada, tá lá sentado para não fazer nada. Vocês estão realmente assim, vibrando, né? Então, parabéns, bacana, dá vontade de trabalhar com isso também, sabe? Então, e até para complementar a Lu, Túlio, a gente sempre fala assim, isso é uma das coisas que a gente passa nas palestras e treinamentos com as equipes de associações, ou às vezes própria empresa, né? Tem empresas grandes que têm, por exemplo, diversos interesses e falam, eu preciso conversar com um vereador, veio aqui, eu não sei como fazer. Então, leitura estratégica do cenário político, às vezes as pessoas fazem assim, a gente faz a primeira pergunta, às vezes, para as pessoas, você sabe a diferença entre o papel do vereador e do seu prefeito? Porque, às vezes, as pessoas têm uma boa abertura pela empresa, pelo que o setor dela representa, porque eles são um grande produtor da região, e ele fala, não, o vereador senta todo dia aqui comigo, e eu falo, é diferente da forma profissional, de você ter uma estratégia de acompanhamento. Do mesmo jeito que um vereador, um prefeito escuta a sua demanda, ele escuta de vários outros setores, ele escuta da saúde, da educação, do não sei o quê, e aí ele vai analisar o quê? Com qual demanda eu impacto mais gente e eu gero benefícios para a maior parte da população. Esse é o papel do político. Sim. Por isso que a gente fala que às vezes o produtor tem um imenso relacionamento, mas a quem você está associado? O cara não vai resolver o seu problema. Ele pode até te ajudar em algumas coisas que são burocráticas e tal, né? Dar uns caminhos. Dar uns caminhos, abrir algumas portas, abrir algumas portas para você. Mas o que depende de uma realização pública mesmo, de um projeto de lei aprovado, de alguma liberação de crédito, ele só vai fazer se ele beneficiar vários iguais você. Senão ele nem pode fazer, ele está infringindo as regras da política, e a gente nem quer que faça. Sim. Senão vira um jogo de quem tem mais amigos no poder, né? E a democracia não é isso. Então, é essa construção que um profissional de relações governamentais tem que ser capaz de trazer para a associação ou para a empresa que ele está auxiliando. Criar um canal de relacionamento entre o governo, os governantes, sejam aí os órgãos, os servidores públicos que são de carreira, que não vão mudar, ou os parlamentares eleitos,
com aquela entidade. A gente vai ser um canal que pode sair, mas a gente sempre que o canal em nome de quem que a gente faz. Então vai falar o nome da associação tal, sabe como que aquela associação trabalha. E é independente do presidente que esteja, do diretor da associação que esteja, ou do secretário, do prefeito que gire, o canal de comunicação está feito. Bacana. E aí você passa a ser sempre bem recebido, a ter abertura para colocar suas demandas, nem sempre atendido. Sim. Na urgência que você precisa. Mas recebido e ouvido, sim, esse é um papel de CRINAR. Por isso o nosso pilar comunicação tá tão... Os três, a gente não consegue soltar os três. Eles têm que andar juntos. E priorizar, né? Saber priorizar, como você falou. Falando um pouquinho, você falou de diferenças, né? Muitas vezes o produtor não sabe as diferenças, né? Entre o papel, né? Até do que é executivo, legislativo, judiciário, né? Tem isso, mas a gente tem algumas entidades, né, no agronegócio que a gente acaba escutando bastante na televisão. Eu queria que vocês pudessem aproveitar esse momento aqui para esclarecer, né, para o nosso público, né, o que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, FPA. Então, às vezes você está lendo ali um artigo e vê a FPA, né, a Frente Parlamentar do Agronegócio. Aí você tem a bancada ruralista e você tem a Sociedade Rural Brasileira, né? Para quem não está acostumado, parece a mesma coisa, mas vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Vamos começar, né, um por um, né? Frente Parlamentar do Agronegócio. O que é e qual que é a sua importância? A FPA é a mesma coisa que bancada ruralista, já vai eliminar... Então, Frente Parlamentar do Agronegócio e bancada ruralista... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Frente Parlamentar da Agropecuária, é a mesma coisa. A FPA é a bancada ruralista. A bancada ruralista surgiu lá atrás, o termo, muito pela imprensa. Sim, a imprensa de uma forma... digamos, né, fazendo de uma forma mais rude, assim, o nome escrevia bancada ruralista, e ficava, né, a bancada dos ruralistas, muitas vezes de forma negativa e tal. O que faz como que faz para se inscrever nessa bancada ruralista, para entrar na Frente Parlamentar do Agronegócio? Como que é escolhido isso, ou isso é uma coisa orgânica? Como funciona? Uma bancada ruralista é feita lá no Congresso, certo? Os parlamentares eleitos naquele mandato, eles podem montar uma frente mista com senadores ou não, né, com deputado e senador, e eles vão fazer uma assinatura para a pessoa participar da frente. Hoje a bancada ruralista, ou Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é uma das maiores bancadas do Congresso e uma das mais organizadas. Isso a gente pode ter orgulho de falar no agronegócio. A mais organizada, eu acho. Então ela tem essa peculiaridade e ela é feita lá no Congresso, por meio de assinaturas, eles vão vão participar da bancada. Quando eles escolhem participar da bancada, o que eles vão ter em mente? Que eles vão defender aquele setor. Eles podem participar de mais de uma bancada. Tem bancada do Nordeste, hoje em dia tem bancada feminista, tem um monte de bancadas. E ele não precisa estar só em uma, mas quando ele escolhe aquela causa, você concorda que tem uma identificação? Sim. Ele não precisa nem ser um produtor, um parlamentar produtor, mas ele tem, por algum motivo, alguma causa que ele acredita ali no agro e vai defender, porque ele vai estar reunido com aqueles parlamentares que vão defender o agro, vão entender o agro, vão falar do agro para as pessoas, né, para o seu público, para o seu eleitorado. Isso é uma frente. Mas não é uma comissão. Não. Né? É uma frente diferente, como se... Ela não vota nada especificamente naquela frente, ela não decide... Ela vota junto com os outros. Ela com os outros, ela representa. Sim. A gente costuma brincar, e tem até um memezinho que a gente usa, que é uma Liga da Justiça. Tipo, se você for entender aqueles, né, esses filmes que tem aí, que são vários super-heróis que se mobilizam. Então, dependendo, incendiou lá o World Trade Center, vão todos aqueles super-heróis resolver aquele problema. Uma bancada é isso. Quem que é o Batman do agronegócio? Né? Geralmente, e aí você tem a Mulher Maravilha, né? Que tinha a nossa ex-ministra Tereza Cristina, continua sendo uma parlamentar, né? Que defende o agro. Então, a bancada, é isso que a Lu explicou. Existem mais de 200 bancadas hoje registradas no Congresso Nacional. Okay. E quem quiser e tiver curiosidade de ver se o seu parlamentar está lá, no site da Câmara você consegue. Fuçando lá, não vou saber agora de cabeça, mas bacana. Frente Parlamentares. Frente Parlamentares. E aí, naquele link, você vai lá ter todas as frentes parlamentares que existem. E elas não são nada mais do que isso. Vários deputados que assinam seu nome lá, dizendo que eles têm interesse em debater e defender aquele assunto. Em qualquer ambiente do Congresso que ele esteja, seja dentro de uma comissão de justiça, de uma comissão de agropecuária. Então, tem tema do agronegócio, aquele deputado é um deputado que se interessa por aquele tema.
E aí, no caso da bancada ruralista ou Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é uma das mais organizadas, como a Lu disse, porque ela tem um canal direto e semanal de comunicação com várias entidades do agronegócio. Então, é como se fosse assim... eles sabem que eles conhecem essas carinhas que representam o agronegócio e tem um canal direto de comunicação com eles aberto para tirar todas as dúvidas e fazer movimentar o que interessa o agro. Agora é importante, Túlio, falar que o parlamentar ele não tem obrigação de votar com a bancada igual, ele tem todo o direito de... Eu sou contra esse projeto, a Ana deu um exemplo do PL de autocontrole. Se ele não for a favor, ele não tem obrigação nenhuma de votar, o voto dele sempre é individual. E uma coisa que é muito interessante a gente falar, que é a forma que a gente trabalha, que a bancada ruralista, ela é apartidária. Então, ele tem vários partidos. Eu até estava conversando com a Ana esses dias, que muitas vezes as pessoas me perguntam, a gente discutindo sobre partido de candidato. Eu falei assim, Ana, você acredita que muitas vezes eu não sei, porque a gente trabalha de forma tão apartidária, bacana, que eu trabalho com aquele parlamentar lá do Rio Grande do Sul, porque a gente está precisando de uma demanda dele e tal. Eu nem sei qual o partido dele. A gente vai trabalhar com ele, porque a gente sabe que ele representa o setor, que ele é atuante no agro. Então, a bancada, ela tem multipartidos ali, e isso é muito interessante, porque você concorda que nem todo mundo pensa igual. Eles têm as orientações dos partidos dele, que fazem parte, né, do jogo político, mas eles estão ali em prol do agro. Então, mas ele tem um livre-arbítrio de não querer votar a favor ou contra o projeto. É um direito dele como parlamentar. Então, isso é importante, que a gente tem que respeitar esse direito do parlamentar. Mas a organização dele já estar ali, ele já está disposto a ouvir o agro, ele está disposto a entender aquele setor e mais, a conversar sobre o agro, porque ele leva essas demandas quando ele vai dar uma entrevista, quando ele, né, vai estar no púlpito do Congresso. Então, isso é muito importante, isso faz o diferencial da bancada ruralista ou FPA. E é até uma dica que a gente dá para esse ano de eleição. Se você estiver pensando em reeleger um parlamentar, né, federal, estadual ou até um vereador a frente parlamentar e as bancadas, elas se replicam, é o mesmo funcionamento para a Câmara Estadual e câmaras de vereadores. Okay. Eles também podem fazer bancadas. Então, existem bancadas do agronegócio em alguns estados e em alguns municípios. É possível que um grupo de vereadores daquele município se reúna e decide que eles vão formar uma Liga da Justiça para defender o agro. Okay. No mesmo molde que funciona aqui no Congresso. Então, é uma dica que a gente dá. Pesquise esse seu candidato, né? E vote em quem defenda você. Dê uma chance para o cara que já defende você, né? É um trabalho quem conhece o trabalho de deputados, e a gente assim, você fala do entusiasmo, é porque quando você está dentro do mundo, você vê que não é nada daquele conto de fadas. É muito trabalho, é muita dedicação, é uma abdicação de família, de vida surreal que eles passam, né? Então, se ele trabalha em prol de você, pesquise. Deixa eu, por curiosidade, saber se ele está dentro de frentes de assuntos que fazem a diferença para o meu dia a dia. Nas câmaras de vereadores e qualquer site de qualquer câmara distrital, municipal aqui do nosso Congresso, você vai ter acesso a isso. Muito bacana. Eu tenho outras perguntas assim, de um leigo, né, sobre frente parlamentar, mas eu vou andar um pouquinho e depois eu posso voltar e perguntar sobre. Pensando em efetividade, né, e resultado dessa frente parlamentar, como que vocês enxergam o que está em voga hoje, quais são os projetos que estão andando bem, estão caminhando bem, que são mais polêmicos ou que têm um impacto maior na vida do produtor rural e que talvez, né, nós estamos dizendo político, mas que seria benéfico, seria muito bom se tivesse uma conclusão, uma resolução, uma votação, uma aprovação ainda nesse ano. O que vocês enxergam, para dar um alpação, um resumo assim, como foram os últimos 3, 4 anos, né? O que o produtor teve de benefício e o que está hoje tretando lá dentro Encalhado. Da Câmara, né? Encalhado. Eu vou começar aqui, a Ana me completa. A gente acompanha, né, enfim, os projetos. Do ano passado para cá, o agro tiveram vários projetos que eles conseguiram tirar da Câmara e colocar no Senado. Foi uma conquista. A gente passou projetos de pesticidas, passamos regularização fundiária, autocontrole comando. Projeto dos pesticidas é um nome muito ruim para o marketing, né? Uma conotação muito ruim. Mas tecnicamente foi bom para... Depois gostaria de esclarecer, assim, né? Porque parece que é uma coisa... Tanto que para marketing fora do agro, foi criado um outro nome, chama Lei do Alimento Mais Seguro. Para tirar um pouco, né, do ranço das pessoas que não são do agro, do tal do... Primeiro era a lei do agrotóxico, então a gente já conseguiu tirar o agrotóxico por pesticidas. Que foi o melhor. Porque ninguém gosta de peste. Mas ainda não resolveu. Ainda não resolveu. E aí veio esse Lei do Alimento Mais Seguro.
Pois é, a questão do nome, né, como muitas vezes é importante, né? Um dia eu fui num café de uma amiga, aí tinha sopa de cebola, e um amigo fez cara feia, né? Eu falei, olha, deve ser uma delícia. Aí tinha lá a descrição assim, sopa de cebola francesa. Na descrição, os ingredientes, eu falei, muda o nome, coloca sopa de cebola francesa, porque já dá outra conotação. A pessoa já fica com mais vontade, já gera ali um intrigamento, né? Fica intrigado, né? De ali saborear. Pelo menos curioso. Pelo menos curioso, né? A capa do filme, a capa do livro, então... É um nome complicado, mas bem, continuando. Mas, voltando, Luciana. Então o que acontece? Então existem esses projetos que a bancada ruralista lá na Câmara conseguiram aprovar e foi para o Senado. Aí um trâmite natural está no Senado. O que a gente vê hoje acontecendo no bastidor aqui de Brasília? A gente ainda tem um Senado muito urbano. Então foi uma conquista aprovar esses projetos. Nada foi rápido. Foi o projeto dos pesticidas aí, do nome esquisito. Mas demorou um tempão para ele sair da Câmara. Mais de 10 anos. Para ele conseguir, agora nessa época que ele foi, que quando ele foi para as comissões, serem debatidos, nossa, mas foram várias tretas na Câmara, das pessoas irem lá, mandarem o pessoal do agro tomar veneno, porque isso é democracia, é lento mesmo e faz parte do processo. Mas conseguiu-se tirar ele da Câmara, ele foi para o Senado, depois de muitas reuniões, enfim, votações, passou e foi para o Senado. Pegando especificamente esse caso, Luciana, e quando vai sair do Senado? Não sabemos. A gente até fez esses dias uma brincadeira aí no nosso Instagram falando sobre isso. Não sabemos, porque infelizmente existe existe um processo democrático que é mesmo ouvir todos os lados. Isso é, como a Ana falou aqui, você perguntou sobre a morosidade, é lento, mas faz parte da democracia. O que entra no processo que já não é democracia? Quando entra jogo de interesse. Sim. Que aí a gente sai do processo do debate, assim, não vou pôr isso na pauta agora porque não é interessante, porque é um ano de eleição. Não vou colocar isso na pauta porque não tem o tanto de votos que vai dar certo, então não está na hora de jogar. Então você vai tendo as estratégias daquilo. Então este ano, especificamente, é um ano de eleição, é um ano mais curto, a gente sabe que agora, segundo semestre, os parlamentares começam a fazer as campanhas, já estão alguns fazendo, enfim, mas já começa oficialmente isso, só que a gente ainda tem um Senado muito urbano, voltando à parte do Senado. Então, passar os projetos lá é uma dificuldade do agro, e até fica uma dica, se a gente pode falar em dica de... Precisamos de senadores que tenham a identificação exato. E que entendam e tenham um pezinho setor, no campo. Isso. Hoje os projetos travam no Senado, não que eles não vão passar. Vamos levar uma botina para todos os senadores? Pede o número de todos lá. E vamos chegar dando porta... Eu acho que pode ser, né, uma boa coisa. Leva uma botina para todo mundo. Isso. Lembra que uma vez levaram uns ratos pro Congresso, é uma cena ridícula? Agora a gente chega o agro levando botina e alimento, né? Isso. E até complementando, Dalu, por que a gente vê assim, né, que vai ser lento? Então, assim, as principais pautas do agro, que a gente avançou muito nos últimos 4 anos, por 2 motivos. Primeiro, a força da bancada ruralista, como a gente falou aqui, é uma das mais organizadas, se não a mais organizada do Congresso Nacional. Quando a gente diz organizada, é o quê? Uma comunicação permanente, semanal, dos parlamentares, dos principais, linha de frente ali, testa de ferro. Olha a pergunta do leigo. Quando você fala parlamentares, são deputados e senadores. Então, a bancada ruralista é mista. É mista. Uhum. Deputados e senadores. Então, a comunicação permanente, semanal. Então, toda semana existe uma reunião desses deputados e senadores, entre eles, para discutir esses principais projetos que estão travados, do interesse do momento do agro, o que eles vão levar para frente, quais são as estratégias que eles vão usar naquela semana, e uma reunião de mais de 40 entidades do agro, de diversos setores, de soja, de milho, de algodão, da agroindústria, do suíno, do peixe, do café, da batata, enfim, se reúnem várias pessoas técnicas lá e relações governamentais, como eu e a Luciana, para dizer, olha, para o meu setor interessa isso, eu vou pedir para o parlamentar isso, e aí todo mundo se conecta para fazer estratégias juntos. Então fala assim, pessoal, essa semana tem uma votação importante para suinocultura, dá força aí, os outros setores, laranja, não sei o que, me ajuda aqui. Então isso é organização, com base em quê? Em dados dessas associações. Então, é por isso que cada vez mais os projetos do agro avançam, porque como eles estão organizados, baseados em números, ciência, pesquisa, dados nacionais e internacionais, isso dá muita segurança para o parlamentar da bancada botar o pé no acelerador e falar, bota isso para votar que eu tenho um argumento para defender. Argumento muito mais forte do que quem está querendo ir contra esse projeto. Sim. E foi assim que a gente conseguiu avançar
pesticidas, autocontrole, regularização fundiária, licenciamento ambiental e vários outros, mas com destaque para isso. A própria lei do agronegócio, que modernizou o crédito, trouxe para o crédito do agronegócio coisas que já são permitidas para o imobiliário, para o financeiro, que não eram permitidas no agro, né? Traz mais abertura para o mercado privado, trazendo facilidades. Abriu o Fiagro, né? Exatamente. Então, isso já era permitido para outros setores e foi um dos argumentos usados. Por que não um agro, que é tão importante para a balança comercial, não ter esse direito? Então, por que avançou muito? Principalmente por conta disso. É um setor organizado que entendeu cada vez mais as associações e as pessoas que representam os produtores e os setores, entendem que falar de política não é barulho, é organização. E é isso que a Implantar tenta levar a associações cada vez menores, porque aqui em Brasília isso está muito maduro, a ver as conquistas da nossa bancada ruralista. Mas e no seu município? Você sabia que você, um grande produtor aí do seu município, com a sua associação local, pode fazer esse barulho aí? Porque tem muitas das coisas que te incomodam que não são um problema do Congresso Nacional, são aí da sua Câmara de Vereadores, e você pode mudar essa realidade com a mesma estratégia que tem aqui, né? Que bacana. E o segundo é você ter um governo federal que abriu os ouvidos para o agro. Então, é um governo federal que colocou uma ministra que o agro escolheu. Mas isso, hoje, é importante dizer que independe do partido, do governo que vai estar. Por isso que a gente lida tanto com o apartidário. Porque o setor organizado da forma que ele tem que trabalhar com o partido e com o governo eleito. Se ele tem organização, se ele está pautado em associar e numa comunicação correta, ele politiza com quem estiver na ponta. Entendeu? Eu vejo assim, né, Ana Paula? Mas esse governo, só para complementar meu raciocínio, esse governo solidificou esse conhecimento. É como se as pessoas, é isso mesmo. Porque nos 2 governos anteriores, aí pegando Temer e Dilma, você tinha muita coisa passando também. Porque ele já estava nesse amadurecimento dessa engrenagem. E agora ficou claro que esse é o caminho para ele passar, independente do governo que estiver lá. Ele tem uma engrenagem que funciona muito bem. Funciona de forma autônoma. Exato. A gente ia trazer aqui, né, porque por alguns anos, né, tentaram dividir o agro, né, entre pequeno, médio e grande, orgânico. Dividiram. E convencional, tradicional. E eu acho que o agro vem superando isso, né? Aqui na Bufarm a gente fala bastante isso. Sim. Que somos todos produtores. Então nós temos linhas de crédito, por exemplo, que são específicas, né? Mas tem oportunidade para todos. E o produtor rural, independente do seu tamanho, independente do que ele produz, se é agricultura ou se é pecuária, se sente identificado, né, com os outros produtores rurais. Então, muitas vezes, são as outras pessoas que querem, que não vivem muitas vezes o agro, que querem fazer essa divisão, né? E o agro cada vez mais vem virando um bloco único, né, com muitos braços, muitas frentes, muitos tentáculos, vamos dizer assim. E mais hoje, né, com redes sociais, a gente consegue todos terem voz, todos mostrarem as suas necessidades ou a sua produção e a sua vocação. Então, acho que isso transpôs e é o que a gente vê na política, né, fazendo paralelo com o que você está falando. A gente tem uma engrenagem, né, que é moderna, que é representativa e que realmente já está funcionando, né, de uma forma autônoma. Então, muito bacana. E aí, você falou em números. Eu quero fazer 3 convites aqui. O primeiro, a gente tem um quadro aqui na Bufarm que chama Agro em Números. Então, a gente traz, por exemplo, pecuária de corte, a gente traz balança comercial, então a gente traz alguma visão, a gente joga um holofote sobre algum segmento do agro e a gente traz os números daquele segmento. E vocês têm bastante número, vocês falaram bastante aí da questão de trabalhar com números, dados, para dar esse subsídio, né, para que as coisas andem, né, contra fatos, né, contra dados não tem argumentos que se sustentem, né, então eles são muito fortes. Então, falando aí da política, né, vamos fazer algum agro em números específico aí, trazendo esse tema, conto com vocês para a gente poder fazer esse conteúdo. Segunda coisa, eu gostaria, né, quem está com a gente até agora, né, se você não desligou, não desligou, né, muito obrigado, é porque você está gostando do conteúdo e é o momento aí que a gente pede o like
E a inscrição no canal da Blue Farm aqui, nós estamos no segmento de ciência e tecnologia / nicho do agronegócio. Então você imagina que não é fácil crescer, né? Competir com canais de entretenimento. Sim, né? Então o pessoal que é do agronegócio aí não pode deixar de se inscrever no nosso canal. A gente pede aqui carinhosamente, chama de agroinscrição. Então realiza a sua agroinscrição aqui no canal da Blue Farm. E aí, se vocês puderem pedir para o público de vocês também, né, para seguir a gente aqui, assistir esse episódio e curtir, eu agradeço. Com certeza. Pessoal, já fica a dica aí, dá o like no canal da Blue Farm, porque arrumar conteúdo de qualidade é difícil. Hoje em dia a mídia social tem tantas coisas que são entretenimentos, para diversão, mas conteúdo de qualidade, com informações técnicas, como a que vocês fazem aqui, é difícil. Então fica aí nosso pedido para o like e para se inscrever no canal e ter informação de qualidade. E além de curtir, né, o importante para a gente aqui, que fica por trás da produção de conteúdo digital para vocês, é o comentar, né? Trazer ali se você gostou, o que faltou para a gente poder melhorar, para a gente poder trazer esse agro em números da política, enfim, tanto para implantar quanto para a Blue Farm poder potencializar esse tipo de conteúdo se você achou interessante. Então, às vezes, o like é um bom indicativo, mas o seu comentário pra gente aquece o coração. Faz a diferença. Fala assim. Pessoal, se você comentar, se inscrever, eu tenho certeza que você vai ter mais aí uns 5 sacos de soja, de milho, umas 2 arrobas. Fertilizante barato. Fertilizante barato. Entendeu? Planta o bem, você colhe o bem. É verdade. Exatamente. E o terceiro recado é o seguinte, a gente tem aqui o nosso apoiador, na verdade quero falar de 2 empresas hoje, mas a The Hills Brasil é uma empresa de nutrição animal presente em mais de 170 países, uma linha completa para bovinos de leite, bovino de corte, aquacultura, né, a linha PET também, suinocultura e aves. A The Hills é uma empresa muito bacana, uma empresa que acredita exatamente na prosperidade do campo, que acredita exatamente no Responsible Feed, e acredita em projetos como a Blue Farm, né, que a gente está levando essa informação para o produtor rural, a gente está comunicando com o estudante, a gente está comunicando com o gestor, né, que está iniciando, aquele gestor que já tem muito tempo na atividade, o técnico que também está nas propriedades rurais e com profissionais como vocês. Então, a The Hills Brasil tem uma linha completa de nutrição animal, de mineralização, né, também no bovino, e o mais importante que são as pessoas e a equipe que compõe a The Hills Brasil, cada vez em sintonia, né, uma empresa de fora, mas que tem uma sintonia, uma empatia muito boa com o Brasil. Então eles souberam entender, interpretar o mercado brasileiro e por isso o sucesso deles. Então, muito obrigado a The Hills Brasil por estar aqui com a gente, né? Fica o recado. Meninas, voltando aqui, a gente falou aí sobre a bancada ruralista, né, que é a mesma coisa da Frente Parlamentar do Agronegócio, e tem outra sigla, né, SRB, que é a Sociedade Rural Brasileira, né? E eu gostaria que vocês falassem, né, o que significa, qual a importância, e pegar o gancho também que nós temos hoje uma presidente, né, mulher à frente aí da SRB, que é a Teca Vendramini. Eu acho que é 2 temas bacanas, né, da gente conectar, que é a questão da presença, da atuação das mulheres do agro, no agro, na gestão, na política, né, e temos aí uma representante e muito competente, né, na SRB. Vocês podem falar um pouquinho sobre? A Sociedade Rural Brasileira, ela é uma associação, ou seja, ela é diferente da bancada ruralista, ela pode fazer parte das entidades que atuam com a bancada ruralista, então é diferente por si só, não compete os trabalhos, como você falou, às vezes a gente lendo no jornal, se confunde, né, não vive isso dia a dia, mas o trabalho da Sociedade Ruralista, não, de maneira nenhuma, ele vai competir com o que a bancada ruralista faz. Um é uma associação, o outro é uma bancada de parlamentares que atuam em prol do agro, aqui em Brasília, e defendem os interesses do setor lá no Congresso Nacional. Então, a Sociedade Ruralista, ela hoje conta, eu não vou saber quantas associações, mas ela conta com diversas associações que estão lá dentro. Por exemplo, a ProSoja está lá dentro, ela conta com associações que fazem parte dela, para ela ter o escopo dela.
E é esse o trabalho dela. Então, ela junta ali aquelas associações, conversa com elas para poder levar as pautas de interesse comum ali daquele comitê aos parlamentares, enfim, ao Ministério da Agricultura. Então, ela faz um trabalho de associação. Isso é importante. A Teca, né, a vinda da Teca, da Tereza, que igual a ministra Tereza Cristina tem o mesmo nome, com certeza foi uma conquista para a sociedade rural. Eu me lembro que na época, quando ela assumiu e o presidente passou esse bastão para ela estava receiosa, nossa, vou pegar esse cargo, né, a parede só com homens no passado, né, antes dela, e ela assumiu isso de uma forma incrível, porque a Teca já tinha experiência, a Teca é uma pessoa que vem da pecuária, e ela já acompanhava a própria FPA, estando lá pela própria sociedade ruralista, sem ser presidente, mas... Eu li o relato dela no livro Mulheres do Agro, bem bacana. Isso, ela é uma pessoa atuante no setor. E sabe, Túlio, muito mais do que estar à frente da sociedade ruralista, que é uma grande associação, de uma bancada ruralista, enfim, de qualquer que seja grande, é importante as mulheres começarem a aparecerem, porque temos mulheres no agro, mulheres capacitadas tecnicamente, que sabem defender o setor, porque não adianta estar lá para fazer foto, né? A gente precisa de pessoas que entendam o que elas estão representando, né? Tem um número. Seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher. Como você falou, tem que ter números, né? Como a gente falou aqui várias vezes. Então, essa pessoa que entende o setor, e nós temos muitas mulheres que, por trabalharem dentro da porteira, por viverem o dentro da porteira, que a Teca tem esse trabalho também dentro da porteira, conhece o setor e sabe falar sobre o setor, vive o setor, mais do que ninguém entende, sofre, chora, tem as alegrias que o setor e sabe levar isso de forma política, enfim, de forma estratégica, para quando tiver uma reunião. Então, ter a Teca nada mais é do que uma inspiração. Aqui na Implantar, a gente falava muito quando a ministra Tereza Cristina estava à frente do Ministério da Agricultura, que é inspiração. Não só a Teca, a gente tem a deputada Aline Sleutz, que é do Paraná, enfim, é atuante na bancada ruralista. São mulheres que estão à frente. Nossa, Luciana, mas eu não imagino sendo presidente de uma associação. Começa participando da sua associação, do seu movimento. Começa indo, sendo proativa, cuidando de alguma parte lá dentro que você tem mais domínio. Às vezes você é boa de escrever, vai fazer o relatório, você é boa de mídia social, vai cuidar. Começa atuando. Ninguém está falando para você ir logo para cargo político. A construção política, ela é um dia por vez, ela é um tijolinho por vez. Mas comece participando, porque a gente tem muitas mulheres competentes no agronegócio, em todos os lugares, mas falando do agro, que é o lugar que a gente trabalha, mulheres que estão à frente, mulheres que tomam conta da propriedade, que lidam dia a dia com o agro e que às vezes estão só nesse lugar, não estão fazendo o papel de líder por não se acharem competentes, porque ainda tem um certo receio, porque o mundo agro ainda é muito masculino. A gente participa de reuniões, isso é cômico. 10, 15, 20, 50 homens, a gente é a única só mulher. Gente. E mulher jovem, ainda tem isso, porque eu ainda me acho jovem. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito de me achar jovem. Então, ainda é um ambiente masculino. Isso só vai ser quebrado quando essas líderes, quando essas mulheres, que ainda não se sentem líderes, mas de alguma forma tem aquela formiguinha pulsando ali, aquele coraçãozinho, entrarem nesse lugar. A Teca é um exemplo disso, mais do que o trabalho que ela está construindo dentro da sociedade. É o legado que ela está deixando para outras mulheres. Então, eu já parabenizo a Teca, a ministra Tereza Cristina, a deputada Aline, enfim, outras deputadas também temos mulheres, né? A senadora Soraya. Temos mulheres aí e que entrem mais, porque essas mulheres nos inspiram lá, quando a gente está no bastidor do Congresso, mas nos inspiram da gente ver mulheres vindo lá da propriedade a sentarem na mesa de reunião com a gente, porque esse lugar é delas também. Essa cadeira pertence a qualquer pessoa. Basta você ter conhecimento técnico para estar lá. Bacana. E aí a Lu entra aqui num ponto super importante, que fica a dica aí também, né, para todo mundo que é ouvinte aqui do canal da Blue Farm, que a importância, como que você vai conseguir potencializar o trabalho político em favor do seu setor, sendo um profissional que coloca as suas dificuldades e que traz as suas dificuldades para a sua associação, para quem te representa. E aí, quando a gente fala do movimento associativista, a gente não está falando só de por exemplo, de uma AproSoja, de uma sociedade rural brasileira, que é uma associação de associações, né? Para uma CNA, para um sindicato rural, tudo isso são formas de te representar, né? Um sindicato é uma forma, uma associação é uma forma, um movimento é uma forma. Mas não basta você contribuir com o seu boleto, né? Sim. Você tem que ajudar as pessoas que estão ali, as pessoas que são os representantes governamentais da sua entidade, fazem o papel meu e da Luciana ali na sua associação local ou nacional, né? O presidente da sua associação,
é tão difícil para ele estar ali e ser questionado por um parlamentar sobre a dificuldade do produtor que ele está levando, e o parlamentar virar para ele e falar assim, mas quanto isso impacta? De quantos produtores você está falando? De quantos milhões de reais? De quantas sacas de soja? E aí o presidente ou a equipe técnica olhar e falar assim, então, eu não sei porque os meus produtores não liberam os dados para mim. Sim. Você confia em quem está te representando? Então, se aquela associação ali não te representa, procure outra. Mas vocês têm que ajudar, vocês têm que fazer parte. E às vezes começa isso. A assembleia, geralmente elas têm uma vez por ano. Vai na assembleia. Sim. Entendeu? Manda o seu recado. Se passarem um comunicado para você pedindo dados, liga lá e pergunta para que são esses dados, o que vocês querem com ele. Entenda o trabalho que eles estão fazendo por você, porque muitas das coisas que você aí, gestor, produtor, reclama na sua propriedade ou no seu dia a dia do agro, elas têm solução através da política, mas elas só vão chegar na política através de um movimento que te represente forte e pautado em números, em pesquisa. E hoje a gente depende muito, é uma dificuldade que a gente sofre, os técnicos sofrem, de pesquisas, às vezes, de ter que pagar uma FGV, uma entidade, às vezes os Estados Unidos tem mais número do que a gente, porque as pessoas têm uma desconfiança em passar, nossa, eu não vou passar meus dados para aquele presidente de associação, eu não sei o que ele vai fazer. Cheguem num acordo, mas ele não consegue te defender sem conseguir mostrar a importância do que você faz. Então, o recadinho que a gente deixa aqui, seja mais atuante, né? Entenda um pouquinho mais do que a política pode fazer por você, mas ela só vai poder fazer por você se você também fizer um pouquinho para ajudar quem está lá dispondo do tempo, que muitos desses presidentes de associações não recebem nada. É verdade. Saem da sua propriedade, estão ali, às vezes, diminuem a produtividade do seu negócio para poder representar vários, porque acreditam que e é fato, através da política, que você vai melhorar o dia a dia na fazenda, mas eles não conseguem fazer se você que ele está representando não ajudar também. Então, a gente sempre deixa esse puxãozinho de orelha aí para o pessoal. Eu já participei da ACP, Associação dos Criadores do Planalto, e todas as terças-feiras nós tínhamos reuniões e ficávamos até 11 horas da noite. E a gente muito mais tirava do bolso do que recebia qualquer coisa. Então, realmente, é uma abdicação, uma doação e muitas vezes os que estão de fora não acreditam. Então a gente até falava assim, o pessoal acha que a gente rouba mesmo, que a gente faz errado mesmo, então vamos tocar, porque não adianta, sabe? E era realmente até 11 horas da noite, todas as terças-feiras, e voltava, né, no Arizona Rural, chegava em casa meia-noite para poder tocar temas de interesse de várias pessoas. Mas assim, fazendo um paralelo com o que vocês falaram, trazendo para a gestão, né, a gente fala que sempre que a gente tem ciência de alguma coisa, aquilo entra no nosso espectro de atuação. Né? Então, por exemplo, se você não é ciente do problema ainda, mas a partir do momento que o problema chegou até você, seja ele qual for, do funcionário seu, né, a partir daquele momento, você tem uma participação na resolução daquele problema. Então, acho que é muito isso que vocês falaram, da questão de tomar ciência. A partir do momento que você está na propriedade e tudo, mas que você começa a se envolver, mesmo que seja nessa entidade local, e você começa a ter ciência, isso começa a orbitar, né, ao seu redor, e aí você começa a estar exatamente numa posição de ter que tomar alguma atitude. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é a questão da transparência, né? A gente vê gestores que muitas vezes propagam essa questão da transparência, que precisamos ter de liderança, mas escondem totalmente os números do negócio. E eu acho que quando a gente está pensando em meta, não tem problema nenhum a gente falar em números, até para que as pessoas tenham a ciência de quanto que se gasta, né? E se está ganhando, se o negócio está sendo próspero, bacana que está sendo próspero, porque as pessoas fazem conta. Não adianta esconder, né? Então as pessoas fazem essa conta, então a gente ter essa transparência. Se a cultura da sua empresa prega isso, né? Então que realmente viva isso, né? E parta do gestor. É bacana que tem muitas coisas que se conectam aí da política com a gestão. Gente, a gente está finalizando, né? Eu já vou agradecendo aqui a presença de vocês, mas eu queria, antes de finalizar, que vocês pudessem relatar, assim, algum projeto, algum resultado, ou com o produtor rural, com a associação que vocês tiveram, que marcaram para vocês, que foi bacana, que vocês se sentiram, assim,
preenchidas mesmo, né, de estar realizando? Tem alguma coisa, pode ser uma coisa simples ou pode ser uma coisa grande que vocês possam compartilhar aí com a gente? Eu tenho uma lembrança bem interessante. A gente uma vez foi para Mato Grosso fazer uma palestra e uma das meninas que estava organizando o evento ficou responsável de buscar a gente, levar, enfim, aquela coisa mais caseira mesmo e com muito carinho. E aí ela, na época, ela contou pra gente que o irmão dela fazia parte da associação local. E que o irmão dela tocava isso, e que ela estava na parte da fazenda, se não me engano, acho que era mais de finanças e tal. E eu falava pra ela, eu ia falar, mas por que você não tá na associação também? Por que você não participa da associação? Ela, não sei, acho que meu irmão já tá lá, não sei. Eu falei, gente, vai lá, veste a camisa, vai participar. E ela gostava de política, se envolvia, mas a gente via que tinha uma certa timidez. Essa menina mudou a carreira dela e ela tem uma relação com a gente até hoje, mandar mensagem, de contar as coisas, de perguntar as coisas, às vezes, via WhatsApp. Ela simplesmente mudou. Ela fala que a gente deu esse toque para a vida dela, ela começou a participar da associação, entrou nas comissões, que aí tem as divisões da comissão. Eu sei que ela já está até em comissão na CNA, de tanto que ela está voando. Que bacana. E ela para mim, nada mais é um exemplo de que saiu de dentro da propriedade, que tinha conhecimento. Ela toca a propriedade junto com o irmão e o pai, enfim, é uma produção de grãos lá no Mato Grosso. E ela foi. E ela se dedicou a isso e está levando a vida dela. Porque o que ela viu naquele momento que a gente começou a abrir os olhos dela? Tem espaço para o irmão dela, mas tem para ela também. E não tem problema nenhum dos dois estarem lá. Isso. Com certeza, o irmão essa é dela uma história que eu sempre essa é uma história que eu sempre levo. O nome dela é Luana, a gente deixa aqui até vou falar para ela escutar o podcast. Um abraço, Luana. E essa história da Luana sempre nos marca porque ela com certeza é uma formiguinha no meio de várias que ainda podem fazer essa transformação. E a associação recebeu ela de portas abertas. Por quê? Porque ela estava com vontade de fazer a diferença, de trabalhar. Sempre que a gente pergunta isso aqui, geralmente se fala de pessoas, assim, que bacana. Quando a gente faz a diferença, né? Eu acho que o grande propósito, e pra gente isso é muito especial, Túlio, porque trabalhar com política é você fazer um trabalho, principalmente a área de relações governamentais, é você fazer um trabalho silencioso, totalmente por trás dos bastidores. Nós somos a primeira empresa, posso dizer isso porque assim, a gente pesquisou, né? E claro, podem ter outros que a gente não viu, mas que traz a primeira empresa que traz o bastidor de um trabalho de relações governamentais para a mídia, de uma forma muito transparente e tranquila, quebrando o primeiro preconceito que tem na nossa atividade, que é o tal do lobby. Nossa, vocês devem andar de jato, com certeza. Com mala, né? de dinheiro. Com mala de dinheiro. Não, né? Porque é incrível como as profissões ficam conhecidas pelos maus exemplos, mas pelos bons exemplos, não. Hoje a gente faz parte aí de um grupo de mais de 15 mil, né? Pessoas que trabalham com isso só aqui, dia a dia, fora as que vêm esporadicamente, né? Que trabalham com isso como profissão. A minha profissão é essa. Diferente de um diretor de uma associação que está aqui toda hora, que faz esse papel de vez em quando. Mas então a gente traz isso de uma forma muito transparente. Então trabalhar com isso, com a mudança da vida das pessoas, é o nosso trabalho através da política, né? E aí nada mais gratificante para a gente do que às vezes assim tem um episódio, né, na minha carreira, uma lei que foi aprovada para o setor de aves e suínos, que eu participei do debate. Não desde o início, porque ela ficou 15 anos sendo debatida, mas eu peguei os 5 finais anos dela, aquele onde vai pro quente mesmo, igual dos pesticidas agora, que é aquela briga de negociação de vírgula, de um setor com o outro, e as pessoas nem imaginam que essa negociação que a gente faz defendendo um setor, que eu falo assim, né, eu não crio uma galinha, né, eu não tenho um porco para dar milho, que nem diz o outro, mas você tá ali defendendo com tanto amor aquele pessoal e negociando com outros que são contra, exatamente como o seu parlamentar faz com você, te defendendo. E aí, quando você vê uma lei dessa sendo sancionada, assinada ali pela presidente, você fala assim, não ficou do jeito que o setor queria, porque aí vem todo mundo reclamar. Mas a gente tem uma frase aqui muito que a gente quer que vocês levem, sabendo que a política é uma frase que a gente escutava muito da ex-senadora Ana Amélia, que está aí no governo do Rio Grande do Sul, né? Vai ser candidata esse ano de novo, ainda não sei qual cargo exato, mas que ela falava assim, o bonito da política é você ver que não existe a lei ou a norma perfeita que vai agradar a todos. Porque é perfeito para quem, né? Mas existe a norma e a lei perfeita possível para aquele momento. Então não existe lei perfeita, existe lei possível para o momento que o país está passando. E isso é muito legal.
A gente tem uma frase parecida na Fazenda e Manejo, que assim, na Fazenda não tem o certo e errado, tem o que o manejo permite naquele momento. Exato. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Igual na gestão, né? O que é possível você fazer, você tem aonde a sua empresa quer chegar, mas o que é possível naquele momento da sua... O bom não é inimigo do ótimo, né? Tem isso também. Às vezes é melhor o bom do que ficar sem o bom e o ótimo. Onde o pessoal encontra vocês nas redes sociais, site? A gente tem implantado, pessoal, a gente está no Instagram, a gente tem um canal no YouTube também, mas hoje nossos conteúdos atualizados, falando sobre política, trazendo esse bastidor de Brasília que a gente tenta contar lá, tá no Instagram, é @implantaragro. Nós também temos um site que é implantaragro.com.br. Lá vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história, da Ana Paula, da nossa formação e dos nossos serviços. Então, hoje são os canais que vocês encontram. O LinkedIn também a gente tá, Implantar Institucional. E a gente tem esse trabalho de sempre trazer um pouquinho do bastidor de Brasília, do que está acontecendo. Às vezes explicar um pouco, como a Ana falou, um projeto de lei de autocontrole. Por que isso está sendo debatido? O que está acontecendo? Se é bom ou não para o agro? Às vezes você escuta, mas não tem noção se é bom ou não para o agro. Então, a gente tenta trazer isso. Então, curtam lá, participem da nossa página e, não, como a Ana falou, não deixem de comentar, que aquece o coração. Que bacana. Gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Tenho certeza que muita coisa vem pela frente aí. E o pessoal, né, que quer acompanhar, se informar, né, mentoras, né, que estão realmente à frente, trilhando, né, e já tem toda essa experiência nesse segmento, sigam, né, a Implantar Agro, a Ana Paula e a Luciana, tá bom? Espero que a gente faça outros bate-papos aqui. Estamos à disposição. Vai ser muito bacana. Pessoal, Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo e, se Deus quiser, vai continuar dando. Um abraço, até o próximo episódio. Obrigada, Túlio.